Olá pessoal, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre umidade na madeira, o que ela influencia, como medir e qual a forma de prevenir esse probleminha que é muito comum. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre como comprar madeira, quais os detalhes e ao que você deve estar atento. Nesse vídeo eu vou falar especificamente de umidade na madeira. A primeira coisa que a gente tem que se atentar é que a madeira perde e ganha umidade ao longo do tempo. Sim, a madeira continua trabalhando por ser uma fibra natural, mesmo que você aplique um tratamento superficial. Isso porque verniz, seladora, stem são tratamentos superficiais, eles não atingem o miolo da madeira. E sim, essa madeira continuará ganhando e perdendo umidade ao longo do tempo. Sim, isso acontece. Isso só não vai acontecer no caso de madeiras estabilizadas. O que são madeiras estabilizadas? Madeiras estabilizadas são madeiras que passam por um processo a vácuo de infusão de resina. E aí você substitui o líquido, a água dentro da madeira, por resina. Aí você tem uma madeira muito mais rígida e estável ao longo do tempo. Mas eu não preciso nem falar que esse é um processo muito caro, muito difícil, que precisa de equipamentos muito grandes e que é extremamente raro você encontrar esse tipo de material. Esse tipo de material são utilizados em aplicações muito, mas muito específicas. Então, esqueça a madeira estabilizada porque dificilmente você vai encontrar ela no mercado. Agora, madeira seca, madeira aclimatada, você vai encontrar com muita facilidade, porque ela é a madeira que deve ser comercializada. O que acontece é que muitas vezes o madeireiro que está recebendo lá o material, a carga, não aferiu a umidade daquela carga que está vindo e ali no meio veio uma madeira que está úmida, uma madeira que não passou por um processo adequado de secagem. Mas afinal de contas, quais são as implicações ao utilizar madeira úmida? Bem, a primeira e principal é que a madeira, ao perder umidade, ela vai contrair no sentido perpendicular às fibras. Ou seja, no sentido que você está vendo aqui na tela, no sentido contrário ao sentido das fibras. Caso você esteja fazendo um móvel com encaixe, isso fará com que os encaixes se desencontrem. A madeira ela vai encolher e esse encolhimento você vai perder toda a colagem e ancoragem que você fez previamente. Mas como eu faço para saber se a madeira está de fato seca? Bem, aí temos um problema e temos duas formas de resolver isso. Se você faz apenas coisas pequenininhas para casa, um móvel de vez em quando, a dica é compre no lugar de confiança, porque não vale a pena você investir dinheiro. Agora, se você trabalha muito com madeira, tem uma marcenaria ou até mesmo é um arquiteto ou coisa do gênero, a dica é tenha um equipamento como esse. Esse aqui é um medidor de umidade, eu adquiri também recentemente. Não é caro, você tem alguns modelos aí a partir de 100, 120, 130 reais. Os de boa qualidade aí na faixa de uns 400, 500 reais, que resolvem muito bem o problema. Isso para você que é profissional. Se você está fazendo só os do it yourself da sua casa, não precisa, tá? Definitivamente não vale a pena. Vale a pena sim você buscar a madeira num local de confiança e de qualidade. Uma outra coisa, fuja de madeira de construção civil. Pinos para construção civil, normalmente ele está com um percentual de madeira acima de 25%. Não é ideal, não serve para fazer nenhum tipo de do it yourself. Isso porque ele tem uma grande chance de pegar mofo, ele tem uma grande chance de empenar, ele vai envergar, ele vai contrair. Definitivamente não vá para madeira de construção civil. A madeira que é utilizada em caixaria, viga, escoramento, essas coisas normalmente estão úmidas. Exceto, mas também não é regra, né? Madeiras para telhado, que são madeiras mais duras, essas normalmente estão secas. Mas aí é aquela história. Vale a pena pedir para o lojista conferir a umidade da madeira, porque se você fizer um telhado com madeira úmida, seu telhado pode ser que fique um pouquinho torto e pode ser que não fique tão firme, então não é o ideal. E aí você vai me perguntar, qual é a umidade ideal da madeira? Depende da região em que você está. Sim, depende. No geral, a literatura recomenda que você tenha entre 15% e 20% da média da umidade anual do local em que você mora. Acho que eu dificultei um pouco agora. Então vamos lá, vamos exemplificar. Se você estiver em São Paulo, no estado de São Paulo,
A média da umidade anual é algo em torno de 75%. Nós teremos que fazer entre 15% e 20% dessa umidade. Então nós teremos algo entre 11% e 15% de umidade na madeira para ter uma madeira já aclimatada. É claro que se você estiver no Distrito Federal, em que a média da umidade é muito mais baixa, essa umidade terá que ser menor. Se você estiver no Amazonas, onde a umidade é muito mais alta, você poderá ter um pouquinho mais de umidade na madeira. Lembrando que isso vale para os dois pontos. Uma madeira muito seca vai adquirir água e vai expandir. Uma madeira muito molhada vai perder água e vai contrair. Quando a madeira está aclimatada, ela está ali na média, então ela não irá se movimentar tanto. Haverá sim uma movimentação, mas essa movimentação será muito menor, o que não prejudicará, seja uma instalação de um piso, seja a fabricação de um móvel, seja um painel ripado, o que você quiser, não irá influenciar. Bem, e a dica de ouro para você que quer trabalhar com madeira, seja fazendo algo pequenininho ou até mesmo algo muito grande, reformando uma casa, colocando um assoalho lindo, o que quer que seja, é aclimate a madeira primeiro. Então essa madeira deve ficar armazenada no local de trabalho por pelo menos 45 dias antes de ser trabalhada. Sim, essa é uma regra de ouro, principalmente quando eu estou falando de arquitetura, quando eu estou falando de madeiras para assoalhos, para batentes, guarnições, portas e tudo mais. Essas peças precisam ficar na obra por um tempo, para que ela estabilize com a umidade do local. Isso é muito importante. Quando a gente está falando de marcenaria, de madeira maciça, pressa é uma coisa que não pode existir, não pode ser para ontem, tá? A gente está falando de um produto natural que tem o seu próprio tempo. Uma outra coisa é que a gente está falando de produtos naturais, que tem sim cada um sua característica específica. Então você pode ter duas peças de madeira de espécies diferentes, por exemplo, sei lá, um cedrinho e um pinus dentro da sua oficina guardados há 2 anos e eles terem um equilíbrio de umidade diferente. Isso é normal, tá? Assim como é normal você medir vários pontos da madeira e ela ter percentuais de umidades diferentes. Sabe por quê? Porque é um produto natural que tem a variação de umidade ao longo de suas fibras. Isso vai acontecer, não existe uma verdade absoluta. A única verdade que existe é você não pode trabalhar com uma madeira nem muito úmida, nem muito seca, porque ela irá prejudicar o seu trabalho. É claro que se você tiver mais dúvidas, deixa aqui embaixo no box de comentário para a gente bater aquele papo gostoso que sempre acontece, ou quem sabe eu não gravo um outro vídeo com as principais dúvidas aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado, não esquece, joinha bacana naquele vídeo, não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, nos vemos no próximo vídeo, até mais.